Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Miguel Rosa, eu que sou advogado tributarista, especialista em gestão financeira e controladoria, também especialista em direito contratual. E hoje nós vamos falar sobre o fim da faixa de isenção para venda de Bitcoin e outros criptoativos até R$ 35.000 por mês em corretoras nacionais. Inclusive, todos os efeitos e consequências secundárias e terciárias por intermédio dessa medida provisória. Então vamos lá. Anteriormente, como é que acontecia? Boa parte das pessoas podem comprar seus criptoativos por corretoras internacionais ou nacionais. Normalmente, as corretoras internacionais são melhores para a compra exatamente devido ao spread de cerca de 0,10 ou 0,20% implícito no preço. Já as nacionais têm um spread maior, só que você acaba tendo uma certa maior tranquilidade na exposição de relatórios financeiros ao final do ano para a declaração do imposto de renda, porque já que elas são nacionais, elas sabem a necessidade do cliente no momento da declaração, então fica muito mais fácil de alguém conseguir se organizar, tanto as suas compras, vendas e também trocas dentro das corretoras nacionais. Então, devido a essa facilidade, você acaba priorizando as corretoras nacionais no momento da compra. E não só isso, no momento da venda é que você tinha disparidade ainda maior a favor das corretoras nacionais, porque nas corretoras internacionais, independente do preço que você for praticar, seja R$ 10.000, R$ 5.000, se você tem lucro, se você ofere ganho de capital, você tinha que pagar e ainda precisa pagar 15% sobre esse lucro. Já na corretora nacional, você tinha essa faixa de isenção de 35 mil. E para que ela servia? Tanto para você oferir lucro de forma tranquila, até R$ 35.000, independente da porcentagem de lucro, ou se não, até para você realizar um preço médio, porque você vê o seu criptoativo subindo bastante, você poderia vender R$ 35.000 e depois recomprar imediatamente a novo preço, diminuindo a distância entre o seu preço de entrada e o seu lucro, o que iria, no caso, reduzir, por exemplo, a quantidade de imposto que você poderia pagar se você quisesse vender tudo de uma única vez em corretora nacional. Outra coisa que beneficia a lei atual, devido à sua falta de especificidade, é a permuta, porque você pode, por exemplo, sacar R$ 100.000 de Bitcoin numa corretora nacional, fazer vendas em um momento correto, oportuno, devido ao topo. Vamos dizer que você vendeu R$ 200.000, ou seja, 100% de lucro, mas ao invés de você trocar por real, você trocou por USDT, ou seja, foi uma permuta de cripto, mesmo que seja um stablecoin. Então isso não estava específico na lei, tão somente estava sendo dito sobre a troca de uma cripto para moeda fiduciária. Então as pessoas aproveitavam essas permutas, principalmente feitas em plataformas descentralizadas como Fixedflow, Sideshift e Uniswap, para garantir a concentração do lucro por causa do momento oportuno, sem a necessidade de pagamento de impostos. Então, nesse caso, você poderia ter um setup perfeito, porque você utilizaria a corretora internacional para fazer compras sucessivas com spread baixíssimo de 0,10, 0,20 implícito no preço. Depois, no decorrer do tempo, quando você quisesse fazer um preço médio, você poderia ficar vendendo R$ 35.000 todos os meses em corretora nacional. E se você quisesse vender num topo de forma imediata, você poderia trocar por uma stablecoin sem a necessidade de pagar imposto devido à não utilização do real brasileiro, que é a moeda fiduciária. Só que hoje, com a medida provisória, isso muda completamente. Primeiro, você não vai pagar mais 15%, mas sim 17,5%. Outro ponto da MP que já foi bem explícito é exatamente a extinção da faixa de isenção de R$ 35.000. Então você acaba sendo incapaz de fazer a realização em moeda fiduciária tanto para fazer preço médio quanto para simplesmente ter dinheiro para si. Só que aí muitos vão pensar, bom, pelo menos agora eu tenho uma permuta, né? Então eu posso continuar utilizando stablecoins. Nada disso. A própria medida provisória já deixa bem específico e também bem explícito a ideia de que se você trocar, por exemplo, Bitcoin por Ethereum, se você tiver algum lucro em BRL a partir da apuração daquele token específico em real brasileiro, então você precisa já oferir o lucro e pagar o imposto, e não necessariamente no IRPF, ou seja, na forma anual, esperando até o final do ano, ou na verdade no próximo ano fiscal, em março ou abril, para desenvolver toda a infraestrutura do seu imposto de renda e assim fazer uma declaração que exponha ou não o seu lucro ou seu prejuízo. A partir desse momento, com a medida provisória, você teria que fazer a exposição do seu lucro a cada 3 meses.
Embora todas essas condições draconianas explícitas numa medida provisória, ela não é praticada de forma imediata. Inclusive, devido ao princípio da anterioridade, você não pode simplesmente mudar uma lei tributária de um dia para o outro. Você precisa ter um período em que os seus contribuintes venham a entender e tratar aquilo de forma costumais. Então, você já consegue até observar na própria medida provisória, ao final dela, a exposição de que esses artigos só serão dispostos para os contribuintes a partir de 1º de janeiro de 2026. E como funciona a medida provisória? Ela não é uma lei vigente até que passe pelo Congresso Nacional. Ela precisa ser aprovada em até 120 dias úteis. Então, o desejo do governo por tributação já está bastante claro, mas precisa passar pelos parlamentares em até 4 meses. Agora vamos para a estratégia. Vamos pressupor que de fato essa lei irá passar. Então, no final, você como contribuinte possui aí uma janela de junho, agora até dezembro, no caso, R$ 245.000 que você pode realizar ou fazer preço médio até o final desse prazo. Se você, na verdade, não ter absoluta certeza que vai passar e querer pagar para ver, ou seja, esperar até a aprovação, ou daqui a 4 meses, no caso, então você vai ter cerca de R$ 105.000 para ser predisposto na faixa de isenção até o final desse ano fiscal. Mas, de qualquer forma, se isso realmente passar, então vai ser o fim do mercado brasileiro. Uma vez que, diferente das corretoras internacionais, aonde mesmo que você já esteja sendo obrigado a pagar 15% sobre qualquer lucro oferido em ganho de capital lá, você não tem esses reportes feitos de forma imediata pelas corretoras internacionais, já que elas estão sediadas em outros locais, em outras jurisdições. Já a corretora nacional, ela já passa de forma automática via IN 1888 todas as compras, vendas e até endereços e permutas dos seus clientes. Então, a aprovação dessa MP poderia ser simplesmente a destruição completa das corretoras nacionais aqui no Brasil. E o pior, a ideia de você utilizar permutas de forma descentralizada sendo completamente tributada, você daria ainda mais uma oportunidade para o Estado começar a fazer maior análise on-chain sobre todos os endereços que são predispostos nas corretoras. Nas soluções de curto prazo, você já tem algumas obviedades. A maioria vai optar por utilizar corretoras internacionais, embora isso não tire a sua obrigação de pagamento de impostos e também de declaração. Outra coisa seria utilizar certos serviços alternativos, como o de P2P, para ter lisura e privacidade. E ambos parecem eficazes no curtíssimo prazo, mas infelizmente eles estariam em completo desacordo com a legislação. Então, se você oferisse muitos ganhos de capital, seria muito difícil você liquidar sem que você acabasse sendo multado exatamente pela sua falta de controle sobre aquilo que entra e sai do seu CPF como pessoa física. De forma legal, no longo prazo, a única coisa que você pode fazer é ou pagar o imposto, porque infelizmente você não tem nenhum tipo de opção, seja por corretora nacional e internacional, sem desmerecer a legislação. A segunda opção seria você trocar de residência fiscal, tanto para o Paraguai, Uruguai ou até Portugal, que, embora não seja isento, como acontece nas duas primeiras opções, você pode permanecer com a cripto por pelo menos um ano em autocustódia e depois você consegue fazer a liquidação tranquila, sem nenhum tipo de tributo. A outra opção seria você utilizar um offshore, em que você realmente seria tributado, mesmo que você não tivesse a distribuição de lucro, simplesmente por ela estar em seu nome devido à lei das offshores, mas seria em cerca de 15% e não em 17,5%. E a última opção, que seria de isenção total, seria ao invés de você abrir um offshore em seu nome, você utilizar uma trust, que seria uma entidade paralegal em que ela seria a dona da empresa e não você, e você seria predisposto no contrato social como beneficiário e não como proprietário. Mas esse tipo de opção é muito mais avançado e seria ideal se você pelo menos tivesse mais de 5 bitcoins em autocustódia. Então, pessoal, infelizmente essas são as opções. Eu gostaria de dizer que você, como pessoa física, poderia fazer algo completamente legal e muito facilitado que iria garantir isenção total dos impostos, mas não é bem assim sem essa faixa de isenção. Então, a única coisa que podemos esperar é que essa medida não seja aprovada pelo Congresso Nacional e então nos prepararmos também para as próximas ondas que com certeza virão. Então façam o possível para gastar seus satoshis com sabedoria, inclusive com planejamento tributário. Se você quiser fazer uma consultoria, o meu ID do Telegram está aqui na descrição.
E claro, se você quiser saber de tudo, do básico ao avançado sobre blindagem patrimonial, eu também tenho uma mentoria de 8 aulas, o link também está aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Agradeço pela sua visualização e até a próxima. Falou, valeu!